Elon Musk tem falado muito ultimamente sobre a Neuralink e alguns dos mecanismos que ele espera que sejam capazes ou não que funcionem na primeira década do ciclo de vida do seu produto. Sabemos que Elon prometeu publicamente que a Neuralink pode fazer de tudo, desde ajudar pessoas com lesões na medula espinhal até permitir a comunicação telepática, curar doenças cerebrais como Parkinson e esclerose lateral amiotrófica, permitir que controlemos dispositivos com nossos pensamentos e até mesmo fundir a consciência humana com inteligência artificial. Mas, à medida que nos aproximamos dos primeiros testes clínicos em humanos do Neuralink, as coisas estão começando a ficar um pouco mais claras sobre o que essa tecnologia de interface cérebro-computador realmente fará e como ela ajudará as pessoas. Então, vamos falar sobre o que está acontecendo com a Neuralink em 2022. Quando perguntado recentemente se a Neuralink ainda estava a caminho de seu primeiro teste em humanos até o final deste ano, Elon Musk respondeu simplesmente dizendo sim, o que acho que é um bom sinal. Parece que sempre que Elon dá uma resposta concisa como essa, isso significa que ele está confiante no que está dizendo. Para comparação, na mesma época do ano passado, quando perguntado sobre os testes em humanos do Neuralink, Elon escreveu em seu Twitter: "Se as coisas correrem bem, talvez possamos fazer testes iniciais em humanos ainda este ano." Observe a diferença significativa nessas duas respostas. Não que seja difícil de interpretar, como se fosse algo científico, mas ele deixou bem claro. Também vimos no início desse ano que a Neuralink estava procurando contratar um diretor e um coordenador para testes clínicos. No anúncio de emprego da Neuralink, foi informado que o diretor trabalhará em estreita colaboração com alguns dos médicos e engenheiros mais inovadores do mercado, além de trabalhar com os primeiros participantes de testes clínicos da Neuralink. Sabemos que a Neuralink ultimamente vem realizando seus testes clínicos em uma combinação de macacos e porcos. Em sua demonstração de 2020, a empresa nos mostrou um grupo de porcos que receberam implantes e em alguns casos também foram submetidos ao procedimento para remover o implante. Então, em 2021, nos mostraram um macaco que podia jogar videogame sem a necessidade de um controle, usando apenas o seu cérebro, que estava conectado com 2 implantes Neuralink. Aplicar testes em humanos com essa tecnologia obviamente seria um grande passo à frente no desenvolvimento de produtos. No ano passado, Elon escreveu que a Neuralink está trabalhando muito para garantir a segurança do implante e está em comunicação direta com a FDA, a Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Anteriormente, durante os eventos da Neuralink, ele disse que a empresa está se esforçando para exceder todos os requisitos de segurança da FDA, e não apenas para atendê-los. Da mesma forma que os veículos da Tesla excedem todos os requisitos de segurança contra colisões, na verdade eles pontuam até mesmo mais alto do que qualquer outro carro já fabricado. À medida que nos aproximamos da perspectiva de realizar testes em humanos, Elon também vem esclarecendo um pouco mais sobre o que exatamente a Neuralink será capaz de fazer em sua primeira fase de implementação. Tem sido difícil acompanhar Elon porque ele está literalmente falando sobre usar essa tecnologia para todas as coisas malucas que podem ser imaginadas, como por exemplo, a Neuralink tornaria a linguagem obsoleta e nos permitiria criar backups digitais das mentes humanas, para podermos fundir nossa consciência com uma superinteligência artificial e se tornar ciborgues ultra aprimorados. Uma das novidades que Elon tem falado recentemente é o tratamento da obesidade mórbida com o dispositivo da Neuralink, que ele mencionou durante uma entrevista ao vivo no TED Talks, que também não é algo que esperávamos ouvir, mas é uma afirmação que parece ser apoiada por alguma ciência. Já houve alguns estudos feitos com implantes cerebrais e pessoas com obesidade mórbida. O implante transmite pulsos elétricos frequentes para a região do hipotálamo do cérebro, o que acredita-se ser a causa do aumento do apetite. Ainda é muito cedo para saber se esse método específico é realmente eficaz, mas seria significativamente menos invasivo do que outras cirurgias que modificam o estômago de um paciente na esperança de diminuir o apetite. Elon interagiu em um comentário no tweet escrevendo que, certamente, é fisicamente possível tratar a obesidade através do cérebro. No mesmo post, Elon expandiu o conceito escrevendo: "Estamos trabalhando em ligações falhas entre o cérebro e o corpo, e assim ligando conexões neurais no córtex motor e sensorial. Ligar esses sinais que estão falhos ou fracos na coluna e no pescoço
E um chip Neuralink na medula espinhal deve teoricamente ser capaz de restaurar a funcionalidade do corpo inteiro. Essa seria uma das implementações mais práticas da tecnologia Neuralink que esperamos ver. Esses sinais elétricos podem ser lidos no cérebro por um dispositivo Neuralink e depois transmitidos sem fio através de Bluetooth para um segundo dispositivo da tecnologia implantado em um grupo muscular, onde o sinal do cérebro é entregue diretamente aos músculos. Esse exato tipo de tratamento já foi feito antes, com implantes cerebrais e implantes musculares, mas sempre exigiu que o paciente tivesse uma configuração muito complicada, com fios passando pelo corpo até o cérebro e fios saindo do crânio para um computador. A verdadeira inovação da Neuralink é que ela torna tudo isso possível com implantes muito pequenos que se conectam sem fio. Então, apenas olhando para o paciente, você nunca saberia que ele tem um implante cerebral. Elon comentou sobre isso em um outro tweet, escrevendo que é um problema de engenharia de software, mecânica e eletrônica para o dispositivo Neuralink que é semelhante em nível de complexidade aos smartwatches, além do robô cirúrgico que é comparável às máquinas CNC, que são programação de controle numérico por computador de última geração. Portanto, o Neuralink tem mais em comum com o Apple Watch do que qualquer tecnologia de interface cérebro-computador existente. E isso só é possível pelo dispositivo robótico autônomo que conduz a cirurgia. Os eletrodos que conectam o dispositivo Neuralink ao córtex cerebral são muito pequenos e finos para serem costurados por mãos humanas. Elon abordou isso em resposta à pergunta se o Neuralink poderia curar o tinnitus, um zumbido permanente nos ouvidos. Elon respondeu: definitivamente. Isso pode estar pronto em menos de 5 anos, já que a versão atual dos Neuralinks são dispositivos neurais semi-generalizados de leitura escrita com cerca de 1000 eletrodos, e o zumbido provavelmente precisa de muito menos do que isso. Ele então acrescentou que a futura geração de Neuralinks aumentará a contagem de eletrodos em muitas ordens de magnitude. Isso nos traz de volta a definir expectativas mais realistas sobre o que um Neuralink pode e não pode fazer. É perfeitamente possível que no futuro o dispositivo possa ser expandido para lidar com alguns problemas muito complexos, mas hoje em dia os benefícios são limitados. Recentemente, uma pessoa tweetou para Musk perguntando: "Eu perdi meu avô por causa do Alzheimer. Como o Neuralink cuidará da perda de memória no cérebro humano?" E ele respondeu: "Os chips Neuralink da geração atual podem ajudar até certo ponto, mas um caso avançado de Alzheimer geralmente envolve a macrodegeneração do cérebro. No entanto, Neuralinks teoricamente devem ser capazes de restaurar quase qualquer funcionalidade perdida devido a danos cerebrais localizados por acidente vascular cerebral ou lesão." Então, como esses 1000 eletrodos não podem entrar em todas as áreas do cérebro de uma só vez, o dispositivo Neuralink não será eficaz contra uma condição que afeta o cérebro como um todo. Mas esses eletrodos podem ser direcionados a uma área específica de dano ou lesão. E é assim que essa tecnologia começará a ajudar no curto prazo. E este será o foco dos primeiros testes em humanos. Durante sua entrevista no TED Talks, Elon falou sobre as pessoas que entraram em contato com ele querendo participar dos primeiros testes em humanos da Neuralink. E ele disse: "Os e-mails que recebemos na empresa são de partir o coração. Nos enviaram apenas histórias trágicas, onde, por exemplo, alguém estava no auge da vida e sofreu um acidente de moto, e agora com 25 anos não consegue nem se alimentar. Isso é algo que podemos consertar." Em uma outra entrevista ao Business Insider, que foi feita em março, Elon falou mais especificamente sobre a linha do tempo do Neuralink. E ele disse: "O Neuralink no curto prazo trata apenas de resolver lesões cerebrais, lesões na coluna e esse tipo de coisa. Assim, por muitos anos, os produtos da empresa serão úteis apenas para alguém que perdeu o uso de seus braços ou pernas ou tem algum tipo de lesão cerebral traumática." E esse é um ponto de vista muito mais realista do que vimos Musk em entrevistas do passado. Em um episódio do podcast de Joe Rogan, Elon tentou afirmar que em 5 anos a linguagem se tornaria obsoleta, porque todos estariam usando Neuralinks para se comunicar com uma espécie de telepatia digital. Isso poderia ter sido algo dito apenas porque ele estava fumando alguma coisa diferente. Mas esperamos que quanto mais realistas as declarações de Musk se tornarem, mais perto estaremos de ter um real teste clínico desse implante. E finalmente, a chave para alcançar um teste humano seguro e eficaz será aquela máquina de costura robótica que põe os eletrodos no córtex. Musk se referiu a essa máquina como sendo comparável a uma máquina de CNC,
porque por melhor que o chip em si seja, se não pudermos ter um procedimento confiável para instalar o implante, nada poderá avançar. A ideia é que depois que uma parte redonda do crânio da pessoa for removida, esse robô entrará e colocará os minúsculos fios em uma área muito específica na camada externa do cérebro, não indo muito a fundo no tecido. Apenas alguns milímetros são suficientes para acessar a rede neural de sinais elétricos. Em teoria, tudo isso pode ser feito em algumas horas enquanto o paciente ainda está consciente. A última coisa interessante que Elon disse no Twitter em relação ao Neuralink foi: sem necessidade de inteligência artificial, redes neurais ou aprendizado de máquina ainda. Ele descreveu esses termos como abreviações, mas todos esses são termos com os quais estamos familiarizados com a Tesla e seu programa de veículos autônomos. Sabemos que Elon é especialista em inteligência artificial e tem pessoas na Tesla nesse departamento trabalhando para ele, que provavelmente são as melhores do mundo. Esse é um conjunto de habilidades que eventualmente será aplicado na Neuralink, mas com que finalidade ainda não sabemos. Coloque aqui nos comentários abaixo onde você acha que essa tecnologia está indo nos próximos anos. Qual você acha que serão as primeiras aplicações e como isso pode mudar a vida das pessoas? Esperamos o seu comentário, sua opinião e não se esqueça também de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas e assistir os próximos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Te vejo lá!